that this is an act of aggression, an act of war against Israel. Much bigger and much more important than any first shot fired. Nasser mandou 100.000 homens e 1.000 tanques para a fronteira do Egito com Israel. Logo ganhou o apoio de todo o mundo árabe. Any nations support for Israel. Any nation that decides to fight Israel's battles against our rights is against us and will become our enemy. Da noite para o dia, Israel se viu cercado por nações árabes tentando destruí-lo. 250.000 soldados, 2.000 tanques e 700 aviões prontos para a batalha. Milhares de egípcios se reuniram para dar apoio ao presidente Nasser. O povo cantava, chamando para a luta. A pressão sobre Israel aumentou. Nasser exigiu que as forças de paz da ONU se retirassem da faixa de Gaza, onde se encontravam desde o conflito de 1956. As tropas da ONU levantaram acampamento e partiram. Diante dos rumores de que uma guerra no Oriente Médio estava por começar, as tropas israelenses entraram em prontidão. O mundo aguardava o ataque árabe, mas foi Israel quem disparou primeiro. Logo nas primeiras horas, a Força Aérea Israelense mostrou sua superioridade. Durante o dia, os aviões da Israel destruíram a Força Aérea do Egito, Jordânia, Síria e Iraque. 374 aviões inimigos foram abatidos. What about the Jordanian ground forces? Have they been committed in large numbers? Do you know, can you say? The attack that has taken place in this entire day was against the UN positions in Jerusalem. Mas o alto comando egípcio insistia em dizer que Israel tinha tentado atacar em 3 frentes e perdera em todas. O ataque, de acordo com os egípcios, teria partido de Khan Yunis, na faixa de Gaza, e Abdu Abeigil, no Sinai, e causado perdas mínimas. O primeiro pronunciamento sobre a guerra foi feito pelo rádio, ainda de manhã, meia hora depois de soar o primeiro alerta antiaéreo. No ar, a atmosfera era de vitória. A Rádio do Cairo convocava a nação árabe para o ataque final a Tel Aviv. Os falsos relatórios sobre as vitórias egípcias foram passados ao presidente Nasser por seus comandantes durante quase todo o dia, até que um oficial disse a verdade ao presidente. A Força Aérea Israelense, equipada com jatos Mirage e Mystère franceses, havia destruído grande parte da Força Aérea Árabe ainda no chão. O homem responsável pelo impressionante ataque aéreo de Israel foi o general Mordecai Rod, de 41 anos. It's a terrific combination of American money, French equipment and Israeli Air Force pilots. Were your instructions to your pilots really to fly low and slow? No, we flew very, very low, as quick as possible with the external load that we had, and very, very quiet. Quiet? Quiet. Explain. No radios. Principally, what we try to do is go around areas covered by radars, below the horizon of the radars, and achieve the maximum surprise one can achieve in such a situation where everybody is on a highest status of alert. O primeiro dia de confrontos no chão aconteceu no deserto do Sinai e na faixa de Gaza. Os aviões israelenses atacaram os campos de pouso e as instalações militares das capitais árabes do Cairo, no Egito, Damasco, na Síria e Amman, na Jordânia. E a artilharia em Sharm el-Sheikh, na entrada do Golfo de Aqaba. As imagens mostram comandantes dos tanques egípcios capturados no deserto. Um deles está ferido. O repórter diz que as forças israelenses se comportam como se não esperassem um ataque inimigo. Durante todo o dia, nenhum avião árabe atacou a coluna.
Israel colecionava vitórias. Na faixa de Gaza, os israelenses capturaram a cidade de Khan Yunis, isolando milhares de soldados do Exército de Libertação Palestino. Mais ao oeste, Israel conquistou a principal base palestina no Sinai, El Larish. Com os bombardeios concentrados em alvos militares, a guerra seguia quase sem registro de civis mortos. Israel is full of rumors tonight, and you can tell something about a nation's morale by its rumors, and Israel's are all a victory. Com as forças árabes seriamente abatidas, Israel mudou a estratégia da guerra. 5 divisões israelenses foram enviadas para combater contra 14 divisões árabes. A inferioridade era clara, mas em 5 dias, o Estado de Israel iria virar o Oriente Médio de cabeça para baixo. É a história que vamos contar a seguir. Século XX volta depois do intervalo. As poderosas divisões israelenses atacam as 7 divisões egípcias. Gamal Abdel Nasser tem 900 tanques na região. O primeiro golpe mortal foi dado. Em todas as frentes de batalha, os israelenses avançam. As batalhas são duras e prolongadas, mas nada desanima as tropas israelenses. Como um trovão, passam pelas localidades, deixando no rastro um cemitério de armas e homens egípcios. Como este, no interior do Egito, na estrada do Canal de Suez. Um retrato dos bilhões de dólares em equipamento doados ao Egito pelos soviéticos. O avanço israelense, através da península do Sinai, em direção ao Canal de Suez, é feito por esta estrada, conquistada pelos israelenses na Guerra de 56. Os destroços da guerra e os mortos apodrecem debaixo do sol escaldante. O general Abraham Yoff tinha 54 anos em 67 e comandou uma divisão de tanques no Sinai. Just sneaking, shall we say, or penetrating in among the dunes, where not many people thought that armored division can cross, but we proved it. And only in the late morning, we struck with the air, they turned tail, and we started following them, running after them. This is the most important thing. Don't lose your contact with the enemy. And this we did day and night. You see, the Arabs can lose 1 war, 2 wars, 3 wars even. Nothing happens to them, not much. But we can't lose even once. Depois de conquistar toda a península do Sinai, as forças terrestres israelenses avançaram para o Canal de Suez. Nasser, sabendo que tinha sido derrotado, concordou com o cessar-fogo. Enquanto isso, a pouco mais de 20 quilômetros da costa, torpedos israelenses atingiram um navio de comunicações americano. 34 americanos foram mortos. Muitos ficaram feridos. Apesar da gravidade do ataque, os Estados Unidos preferiram aceitar a versão de Israel, de que tudo não passou de um acidente. The Liberty is still a floating coffin. As she limps here into the harbor of Malta, headed for dry dock, the Liberty is still shrouded in secrecy. Newsmen are not allowed on board. Sailors on board are not allowed to talk to newsmen. Above all, the major mystery, the mystery of why the Israelis attacked the Liberty some 15 miles offshore of Sinai without warning, without challenge. Enquanto as tropas israelenses varriam o Sinai, começaram os conflitos com a Jordânia. Os jordanianos atacaram o setor israelense de Jerusalém. Primeiro, Israel achou que o ataque era um gesto do rei Hussein, para mostrar seu compromisso com Nasser. Mas o conflito aumentava. A batalha por Jerusalém foi uma das mais violentas, não só por sua importância estratégica, mas também pela importância simbólica da cidade, sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. As brigadas programadas para assaltar no Sinai foram desviadas para lá. O coronel Mordecai Gur era o comandante. A ordem era capturar a cidade velha. I've sent my deputy with another company commander and some other officers and soldiers to put the flag on the Wailing Wall. For years and 4 years, every one of our officers and soldiers wanted and hoped to be one day again in the old city of Jerusalem, to be in Jerusalem, to fight in Jerusalem, and even to die in Jerusalem
was the biggest hope and desire. Depois do bombardeio, que durou 3 dias, os moradores do lado judeu de Jerusalém deixaram os abrigos para comemorar o dia de glória. A emoção tomava conta da cidade velha. Os soldados israelenses tentavam alcançar o Muro das Lamentações, um dos lugares mais sagrados para os judeus, e aonde estavam impedidos de ir há 20 anos. Apesar da euforia em Jerusalém, a vitória mais importante na Guerra dos 6 Dias foi conseguida por um grupo de blindados comandado pelo coronel Uri Ben-Nari, que tomou o caminho de Jericó. Foi ali que terminou o envolvimento da Jordânia no conflito. O lado oeste do Rio Jordão passou a ser controlado pelos israelenses. Depois foi a vez da Síria. 2 brigadas israelenses atacaram as colinas de Golã. Os jatos israelenses atacaram a posição síria no amanhecer. Era o único foco de resistência na fronteira. Durante um dia inteiro, os sírios lutaram em vão, tentando se defender com as armas soviéticas. 5 divisões blindadas sírias e 2 divisões de soldados foram destruídas ou expulsas da região. A menos de 1 quilômetro da fronteira, membros de um kibbutz levavam refrigerantes para os soldados da Israel. Israel havia conquistado as colinas na fronteira norte. Foi a batalha mais difícil da guerra. Um dos poucos lugares onde houve luta corpo a corpo e muitas mortes de oficiais israelenses. The reason for that is that the commanders are going ahead. This is it's very good, but very expensive price that we pay for any battle. But this is part of our tradition of way of fighting, that the commander goes ahead. I suppose that this is about the only way that we can both do such a war within 6 days to make them good fighters. It's just in telling them, follow me, and not to say, now you and you go ahead. It won't work. It won't work. Enquanto o falante Moshe Dayan fazia as manchetes, a vitória militar era arquitetada por um homem de poucas palavras, o chefe de Estado, General Yitzhak Rabin. We always said that one of our advantages as armed forces, that we know beforehand where and against whom we are going to fight. We carried out field exercises in terrain which is similar to the terrain in Sinai, for studying how everything behaves in such conditions. And we have learned their system of defenses very well beforehand. A impressionante vitória israelense mudou o equilíbrio de poder no Oriente Médio da noite para o dia. Foi um contratempo sério para a União Soviética, que tinha apoiado os árabes. Nunca mais os israelenses foram vistos como fracos e oprimidos. 9 anos mais tarde, o talento e a coragem da sua força militar foram testados mais uma vez num espetacular resgate que ficou conhecido como o resgate em Entebbe. É a história que vamos contar a seguir. Século XX volta depois do intervalo. Chamado de o mais audacioso resgate do século XX. Era verão 1976. Por quase uma semana, sequestradores pró-palestinos tomaram 103 reféns, na maioria israelenses, no aeroporto de Entebbe, em Uganda, no coração da África. A morte era praticamente certa para os reféns. Domingo, 27 de junho. Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, Israel. Voo número 139 da Air France. 1/3 dos passageiros eram israelenses em férias, a caminho da Europa e dos Estados Unidos. Pilotando o Airbus estava o comandante Michel Bacos, de 52 anos. O avião fez escala em Atenas. Lá, 4 passageiros em trânsito, vindos de Bad Haim, passaram pelo precário sistema de segurança do aeroporto e embarcaram no voo 139, sem ter sua bagagem de mão checada. It was only a few moments after takeoff. I was just sitting there. I mean, nothing special, doing nothing special, when we heard that cry.
After a few seconds, we saw two young men with guns and people coming from the first class to our class looked very frightened, and we recognized that's it. And I looked at my children. Their eyes were terribly sad. It was terrible to look at them. Esta mulher conta que teve tanto medo de perder o filho que o colocou debaixo da poltrona. E o menino não disse uma única palavra. Permaneceu encolhido, sem se mexer, durante 2 horas. Este passageiro lembra 2 jovens que corriam de um lado para outro e pareciam brigar entre si. Eram chamados de Camarada 39 e Camarada 50. Até que tudo se calou e todos puderam ouvir a voz de um homem que anunciava ser o novo comandante. Os 4 sequestradores, liderados por Wilfred Boz, alemão, membro do grupo anarquista Baader-Meinhof, ordenaram ao piloto que seguisse para a Líbia. O avião, com os reféns dentro, permaneceu 6 horas no aeroporto de Benghazi. Um dos passageiros, uma enfermeira, foi libertado. Depois, o avião seguiu para o destino determinado pelos sequestradores. Às 3 da madrugada do dia seguinte, chegou a Entebbe, Uganda. We were relieved to be off the plane because we felt safer on the ground than had one of them gotten nervous and started shooting or tossed a hand grenade, even by accident in the air, we had no chance. So at least on the ground, we felt a little safer. We just passed between a row of Ugandan soldiers pointing their guns at us. And we came into this terminal building, which we saw that was disused, slightly dirty and dusty. Era o movimentado terminal do aeroporto de Entebbe, filmado anos antes por uma missão israelense em Uganda. O prédio, abandonado desde a construção do novo terminal, tornou-se a casa suja e enferrujada dos reféns. Na segunda-feira, em Israel, não se sabia ao certo o que os sequestradores pretendiam. O ministro da Defesa, Shimon Peres, não descartava a hipótese de uma ação militar. We try to analyze, the minute we have learned that the plane landed in Entebbe, what will be the possible reaction of the hijackers and the possible reaction of Idi Amin, of the field marshal. Uganda, Idi Amin virou o centro das atenções do mundo, uma posição que sempre quis ter. Com um ego quase tão grande quanto o próprio corpo, o ditador Idi Amin governava Uganda desde 71. Era aplaudido por alguns africanos e ridicularizado por outros. De 1967 a 1972, os israelenses haviam fornecido armas e aviões para Uganda e treinado suas forças armadas. Mas quando Israel se recusou a fornecer jatos Phantom para Amin atacar a Tanzânia, terminou a lua de mel entre os 2 países. Idi Amin passou a lutar pela causa palestina, com o mesmo entusiasmo que antes demonstrava por Israel. Sometimes it was hard to refrain from smiling, even under the circumstances. Each time he visited us, he had a different attire. The second day, he had some kind of a Tyrolean hunting outfit with a little feather stuck in the hat, which was blown away by his helicopter propeller later on. The third day was really to top it all, he had camouflage fatigues, but very neatly pressed and creased. No terceiro dia, os sequestradores fizeram suas exigências e firmaram um prazo para que elas fossem atendidas. Queriam a libertação em 48 horas de 53 palestinos presos em 4 países. 40 dos prisioneiros estavam em Israel. Autoridades israelenses insistiram no princípio de não negociar com terroristas. Mais tarde, naquela terça-feira, um fato iria chocar os reféns israelenses em Entebbe. Para pressionar o governo de Israel, eles foram separados dos outros reféns e levados para uma pequena sala que os sequestradores diziam estar cercada por explosivos. But that claim worried the Israeli hostages less than the separation itself.
When they start calling Israeli names by the passport, it was a terrible feeling. That was probably our worst moment because, of course, everybody remembered either if he himself was living at a time or he read about it, of all the selections that were done in the extermination camps between Jews and non-Jews, and later on between men and women, and then later on selections who's going to die and who's going to live. People were afraid after the deadline that they would begin executing hostages. There seemed to be no other way to make their point. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin relata o que aconteceu nas horas seguintes. Ele convocou uma reunião com todos os ministros e exigiu a presença do chefe de Estado que estava no Sinai. I couldn't just ignore that there might be killing. Era impossível, diz Yitzhak Rabin, ignorar o fato de que tantas pessoas iriam morrer dentro de 2 dias. I turned to the chief of staff. I asked him, do you have even the slightest hope that you would be able to carry out military action on Thursday? And the answer was no. I would not recommend anything for Thursday, and at least Thursday. Mas, na quinta-feira, a opinião pública em Israel já se revoltava contra a recusa do governo em negociar a libertação dos reféns. Reunidas em Tel Aviv, as famílias dos reféns quase lincharam o representante que o primeiro-ministro mandou para tentar acalmá-las. Elas estavam iradas com as declarações de que o governo entendia seu desespero. Queriam muito mais. Os parentes desesperados exigiam que o governo cedesse para garantir a vida dos reféns. Os parentes lembravam que, em 72, Israel tinha se recusado a negociar com os terroristas durante as Olimpíadas de Munique, o que resultou na morte de 11 atletas israelenses. As famílias dos reféns em Entebbe fizeram manifestação nas ruas e invadiram o gabinete do primeiro-ministro. Enquanto tentavam se encontrar com ele, não sabiam que a decisão já havia sido tomada. The decision was to agree to release certain prisoners, certain number of prisoners, or to release prisoners for releasing of all the hostages, and I stress, all the hostages that were held at Entebbe airport. Mas, em Uganda, os sequestradores tinham decidido libertar alguns de seus prisioneiros. 46 reféns que viram a morte de perto, mulheres, crianças e doentes. As pessoas libertadas disseram que no lugar onde os reféns estavam presos não havia explosivos e a segurança dos terroristas era falha. É o que vamos ver a seguir. Século XX volta depois do intervalo. Aqui! Era mimosa, quais muitas brancas não são. O castelo está pegando fogo. De portas abertas, esperando você. Tocaia Grande. De segunda